Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje é o último vídeo das últimas questões do PAIS 1 de 2005 de Física, beleza? Então bora continuar aí? Então aí, PAIS 1 2015, caderno Atos Bocão. Primeiramente, ele traz pra gente uma imagem de um ciclista fazendo um movimento parabólico. E esse texto: a figura acima ilustra a situação que o ciclista realiza um salto cuja trajetória descreve uma parábola. A bicicleta utilizada pelo ciclista tem uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais e ligada pela corrente, e a coroa dentada de raio menor, chamada de catraca, e fixada no eixo da roda traseira. O número de voltas realizada pela roda traseira a cada pedalada é determinado pelo tamanho relativo das coroas dentadas. A coroa dianteira da bicicleta de 6 marchas pode ter 44 dentes, e as catracas 12, 14, 16, 18, 21, 26 e 32 dentes. O sistema ciclista e bicicleta tem massa de 80 kg. A velocidade inicial do sistema ao iniciar o salto é de 43,2 km por hora e faz ângulo de 30 graus com a direção horizontal. A partir do texto e a figura acima, julgue os itens 82 e 86 e faz o que se pede no item 87, que é do tipo B. Considere a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere a resistência do ar. Beleza, galera? Então bora para as questões? Questão 82. No ponto mais alto da nossa trajetória, a energia potencial do sistema ciclista-bicicleta é inferior a 1.500 joules? Bora ver se é verdade. Então, primeiramente, bora desenhar o que está acontecendo. Então, a gente vai ter um ciclista e ele vai fazer um movimento parabólico. Se lembra que essa parábola tem uma certa altura. E o nosso ciclista tem uma velocidade que é de 43,2 km por hora, uma velocidade V, beleza? Então, a gente quer saber a energia no ponto mais alto. Então, primeiramente, bora ver o que vai acontecer na parte de baixo, e nós também precisamos achar o valor da nossa altura. Achando o valor da nossa altura, a gente pode saber qual vai ser a nossa energia. Se lembrando, como ele vai estar lá em cima, a energia que a gente precisa achar é a energia potencial gravitacional, beleza? Então, primeiramente, bora ver o que está acontecendo aqui embaixo. Perceba que a gente tem uma velocidade na diagonal. Toda vez que a gente tem uma velocidade na diagonal, a gente pode separar em dois vetores. Uma velocidade na vertical e outra na horizontal. Se lembrando que na vertical a gente chama de VY. Se lembrando também que esse VY é uma velocidade variável, beleza? E Vx na horizontal. Se lembrando que esse Vx ele é constante. Algo mais, a questão fala que a nossa velocidade junto com o eixo na horizontal forma um ângulo de 30 graus, beleza? Então, o nosso ângulo de 30 graus. Como eu disse, então, galera, a gente precisa achar primeiramente a nossa altura para poder achar a nossa energia. Para a gente achar a nossa altura, a gente, então, primeiramente, estamos já voltando, a gente precisa achar o nosso VY. Por que o VY? Perceba que a altura está na vertical e o nosso VY também está na vertical. Ambos na vertical, então a gente precisa achar a velocidade VY. E como a gente acha o valor de VY? Bem simples. VY pode ser calculado como V vezes o seno do ângulo. Beleza? Então, V vezes o seno do ângulo. Então, bora trazer a nossa velocidade V. Perceba que ela está em km por hora. A gente precisa transformar ela em metros por segundo. E como a gente faz isso? Bem simples. Divide por 3,6. Então, 43,2 dividido por 3,6 é igual a 12 metros por segundo. Então, a gente tem a nossa velocidade V e o seno do ângulo. Lembrando que o nosso ângulo é 30, beleza? Então, 12 vezes seno de 30. Seno de 30 é a mesma coisa que é meio. Então, 12 vezes 1 sobre 2, que é igual a 6 metros por segundo. Achamos a nossa velocidade inicial V. Tranquilo? Então, tá. Então, o que vai acontecer? Nosso ciclista vai ir até o topo, que é onde a gente quer achar a nossa velocidade. Energia, desculpa. Então, a gente quer achar a nossa energia aí no topo. Perceba algo comigo. Nessa situação, quando o ciclista está no topo, a velocidade VY é zero. Portanto, nossa velocidade VY final é igual a zero. Então, como eu disse, a nossa velocidade ela varia. Portanto, a gente pode usar o quê? A fórmula de Kepler, onde velocidade final é igual a velocidade inicial, tudo ao quadrado, mais duas vezes a distância percorrida, que é h, a distância que ele percorre é a distância h, vezes a aceleração. Tranquilo? Eu disse que a velocidade final VY é igual a zero. Beleza, galera? E a nossa aceleração? Qual é a nossa aceleração, Isaac? Bem simples. A aceleração que está aplicando ao nosso corpo é da gravidade. Se lembra? Perceba algo também. A gravidade está apontada para baixo. Portanto, eu vou dizer que ela é negativa. Está apontada para baixo, é negativa. Tranquilo? Então, a velocidade final é zero e a nossa aceleração é a gravidade. Como ela está apontada para baixo, então ela é negativa. Então, a gente vai ter aqui nosso VY ao quadrado, zero é igual ao nosso VY ao quadrado, que é a nossa velocidade inicial, mais 2 vezes h vezes menos g. Tranquilo? A gente quer achar o quê? O valor de h, para achar a nossa energia. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar ele, que está negativo, passar para o outro lado, e passar o 2 e o g, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Beleza?
Primeiramente, a gente vai ficar o quê? Com 2, vai ficar com vy ao quadrado, que é igual a 2 vezes hvg. E se lembrando que ele estava negativo, então a gente passa ele para o outro lado, tranquilo? Então agora vai passar o quê? O 2 e o g, que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então vai ficar h é igual a vy ao quadrado dividido por 2g. A gente achou o quê? Que v é igual a 6 e g, o texto fala que vale 10, beleza? Vai ficar o quê? H é igual a 6 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. 2 é igual a 20, 6 ao quadrado é igual a 36 e 2 vezes 10 é igual a 20. Então vai ficar 36 dividido por 20, beleza? Repetindo aqui sem querer, mas 36 dividido por 20 é igual a 1,8. Achamos a nossa altura. Agora a gente precisa achar a nossa energia. Como eu disse anteriormente, como o nosso corpo está a certa altura em relação ao solo, a nossa energia vai ser energia gravitacional, ou pode se chamar energia gravitacional potencial. Tranquilo? Como a gente calcula a energia gravitacional? Bem simples. Massa vezes gravidade vezes altura. Qual o valor da nossa massa, Isaac? Bem simples. O texto diz que vale 80. A massa ciclista bicicleta vale 80. Nossa gravidade. O texto também fala que vale 10. A nossa altura a gente achou como 1,8. Então a gente tem o quê? 80 vezes 10 vezes 1,8. Que isso dá o quê? 1440 joules. A questão fala que a nossa energia, quando ele estiver no ponto máximo, será inferior a 1500. Nós já achamos 1440. E isso é inferior a 1500. Então a questão já está o quê? Correta. Tranquilo? Bora partir para a próxima? Questão em 84. Se o ciclista, ao pedalar a bicicleta, não estiver usando catracas de maior número de dentes e quiser aumentar a velocidade da bicicleta sem alterar o ritmo da pedalada, ele deve mudar para uma catraca que tenha mais dentes que o em uso. Então tá bom. Ele quer manter o ritmo constante de pedaladas, tá? Então, ele está lá mantendo o ritmo constante. Tranquilo? Então, existe, galera, uma relação na física de catraca com a velocidade, que fala que a nossa velocidade ela é inversamente proporcional ao número de catraca. Então, esse símbolo aí do infinito meio que cortado é o símbolo da inversamente proporcional. O que é isso, Isaac? Inversamente proporcional. Quer dizer, se a gente aumentar um, o outro diminui, beleza? Então quer dizer, se a gente aumentar o número de catracas, a velocidade irá diminuir. E a questão fala que o nosso ciclista ele quer aumentar a bicicleta e para isso ele deve aumentar o número de dentes de catracas. Errado, como eu disse, o número de catracas ou o número de dentes é inversamente proporcional. Se a gente aumenta o número de catracas, logo a nossa velocidade diminui. Se ele quiser aumentar a velocidade com ritmo constante, beleza? O ritmo de pedaladas constantes, ele deve diminuir o número de dentes da catraca, beleza? Então a questãozinha está errada. Tranquilo? Então bora partir para a próxima? Questão 85. Mantendo-se constante a velocidade inicial do salto, quanto maior for o ângulo que o sistema ciclista-bicicleta faz com a direção horizontal, maior será o alcance do solo. Então ele quer saber em questão ao alcance. Então a gente sabe que a gente tem o nosso ciclista e ele vai fazer um movimento parabólico. Então ele vai ter o quê? Um alcance D. Esse é o alcance D que a gente quer achar em relação ao ângulo. Então tá bom. Então a gente sabe também que o nosso ciclista tem uma velocidade V na diagonal. E a gente pode subir, como a nossa velocidade V está na diagonal, a gente pode separar em dois vetores, decomposição vetorial. Um na vertical e outro na horizontal. Um na vertical VY e um na horizontal VX. Então, se lembrando também que tem um ângulo em relação à nossa horizontal com a velocidade. Galera, perceba que a gente quer achar D. A gente quer achar uma relação para D. Perceba que D está na horizontal. Vx também está na horizontal. Se lembre que Vx ele é um movimento constante, ou seja, a velocidade dele sempre é constante. Então, a gente pode achar D através do movimento constante. Como a gente pode calcular que distância é a mesma coisa que velocidade vezes tempo. Então, vai ser Vx, que é a nossa velocidade na horizontal, vezes o tempo total do movimento. Se lembra que a gente pode calcular Vx como? A gente pode calcular Vx como V vezes o cosseno do ângulo. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade, que nossa distância é V vezes o cosseno do ângulo, vezes o tempo total. Então, a questão fala que quanto maior o ângulo, maior o alcance. Então, bora ver, galera, se isso é verdade. Então, a gente vai começar a testar o nosso cosseno, para ver se a gente começar a colocar número no cosseno, quanto a gente colocar maiores ângulos no cosseno, se ele começar a aumentar, então quer dizer que ele vai ter um maior alcance, uma maior distância, um maior D, beleza? Então, bora analisar o cosseno. Bora começar com o cosseno de zero. Cosseno de zero, todo mundo sabe que é 1, beleza? Bora partir para outro ângulo? Bora pegar ângulos notáveis primeiramente. Bora pegar o cosseno de 30. Se vocês forem na tabelinha do ângulo notável, cosseno de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Então perceba que a gente aumentou o nosso ângulo. E raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 0,86.
Perceba algo, a gente estava com o ângulo 0, que é um ângulo menor. Então, como a gente estava com o ângulo 0, ele tem o valor 1. Então, a gente aumentou agora nosso ângulo para 30. Perceba que o cosseno dele é 86. Bora aumentar de novo? Bora para cosseno de 45, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Isso dá 70. Perceba que quanto mais a gente aumenta o nosso ângulo, menor é o valor do cosseno. Perceba? Então quer dizer que quanto mais a gente aumenta o nosso ângulo, menor será o alcance do nosso salto, beleza? E a questão fala o quê? Se a gente aumentar o nosso ângulo, maior será o alcance do salto. Errado, vai ser menor, pois o nosso cosseno está diminuindo cada vez mais que a gente aumenta o nosso ângulo. Beleza? Por isso que a questãozinha aí está errada. Bora para ir para a próxima? Questão 87. Assumindo que 1,73 com valor aproximado de raiz de 3, calcule a distância em decímetros do ponto inicial do salto ao ponto que o ciclista atinge o salto. Depois de efetuado todos os cálculos, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte racionária do resultado obtido caso exista. Então, ele quer saber o valor de D, beleza? Então, a gente tem o nosso ciclista, ele faz um movimento parabólico e ele alcança uma certa distância D. E essa distância D que a gente quer achar, beleza? Então, bora anotar outras coisas. Então, a gente também sabe que ele faz uma velocidade, ele vai ter uma velocidade na diagonal, que vale 43,2 km por hora. Como a nossa velocidade é na diagonal, a gente pode separar em dois tipos de vetores, o vetor VY e outro vetor VX. Lembrando que o nosso V, ele faz um ângulo em relação à horizontal de 30 graus, beleza? Então a gente quer, como a questão fala, a gente quer achar o nosso valor de D, o tanto que ele atinge o salto, o solo, beleza? A distância percorrida no total. Perceba que Vx também está na horizontal, D também na horizontal, portanto, a gente pode usar as equações de movimento contínuo, beleza? Com velocidade contínua, a velocidade que não muda. Então, como a gente acha o valor da nossa distância? A distância pode ser calculada como a velocidade vezes o tempo total. Desculpa, eu coloquei Tx, mas era para ser Tt, de tempo total. Tranquilo? Então, tempo total. Como a gente calcula Vx? Vx pode ser calculado como V vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então, eu coloquei como V vezes cosseno do ângulo vezes o tempo total. Agora sim eu consertei. Beleza? Então, perceba que a nossa velocidade, V, está em km por hora. A gente precisa transformar ela em metros por segundo. E como a gente faz isso? Bem simples. Divide por 3,6. Que isso, 43,2 dividido por 3,6 é igual a 12 metros por segundo. Beleza? A gente tem o nosso cosseno do ângulo, que é 30. Se lembra que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente vai ter o quê? Vai ter 12 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o tempo total. Beleza? Esse raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de 30. Tranquilo? Então, 12 dividido para 2 é igual a 6. Então, a gente vai ter 6 vezes 1,73. Se lembra que 1,73 é o valor que a questão pede para a gente utilizar como raiz de 3, beleza? Vezes o tempo total. Então, 6 vezes 1,73 é igual a 10,38. Então, vezes o tempo total. Então, agora a gente precisa achar o que, galera? O tempo total. Tá. Agora a gente precisa achar o valor do tempo total, galera. Como a gente vai fazer isso? Bem simples. A gente sabe que o nosso ciclista ele vai atingir o topo. Então, ele vai ter um tempo de subida. Perceba que o percurso que ele faz subindo é igual ao percurso que ele faz descendo. Então quer dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo total é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Como eu disse, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então logo o tempo de descida e o tempo total, agora o tempo total, é igual ao tempo de subida duas vezes. Beleza? Então a gente só precisa achar o tempo de subida e depois multiplicar por 2 para achar o tempo total. Tá bom. Então, nessa ocasião, a gente vai ter o quê? Quando ele estiver no topo, a nossa velocidade Vx ainda vai continuar constante. Então, logo vai ser Vx. E o que vai acontecer com o Vy? Nosso Vy final é igual a 0, como eu disse. Então, nosso Vy vai variar. Então, como a gente sabe que ele vai variar, a gente pode usar as fórmulas do movimento variante, que a gente pode usar aquela que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Beleza? Tá, achamos isso. A gente tem a nossa velocidade final. Nossa velocidade final é Vy final, que é igual a 0, e a nossa velocidade inicial, que é Vy. E a nossa aceleração. A nossa aceleração é quem, Isaac? A gravidade, que está apontada para baixo. Como ela está apontada para baixo, eu vou dizer que ela é negativa, beleza? Então vai ficar menos g. Então, como eu disse, a velocidade final é igual a 0, a velocidade inicial é igual ao nosso Vy, e o nosso a, que é a nossa aceleração, é igual a menos g, que é a nossa gravidade, pois a gravidade está apontada para baixo, logo ela é negativa. Então, 0 é igual a Vy menos g vezes ts, que é o tempo de subida. Beleza, galera? Então, como eu quero achar o tempo de subida, eu vou levar o Vy para o outro lado, então ele vai ficar menos Vy, e passar o g
o menos g, que está multiplicando por outro lado dividindo, beleza? Então vai ficar que o tempo de subida é igual a menos vy sobre menos g, beleza? A gente precisa achar o valor de vy. Como a gente acha isso? Bem simples. Vy é a mesma coisa que v vezes o seno do ângulo, beleza? Então a gente sabe que o nosso valor de v é igual a 12 metros por segundo, e o seno do ângulo é o seno de 30, beleza, galera? Então vai ficar 12 vezes seno de 30. Seno de 30 é a mesma coisa que 1 sobre 2, então vai ficar 12 vezes 1 sobre 2, e a mesma coisa que 6 metros por segundo. Então a nossa velocidade vy é igual a 6 metros por segundo. Substituindo ali na fórmula, se lembrando que a gravidade vale 10, que o texto dá isso, nós temos que o tempo de subida é igual a 6 dividido, menos 6 dividido para menos 10, que é igual a menos com menos vira mais, 6 dividido para 10 é igual a mesma coisa que 0,6 metros por segundo. Beleza? O que eu disse? Eu disse que o tempo total é igual ao tempo de subida duas vezes. Beleza? Então, duas vezes o tempo de subida é a mesma coisa que o tempo de subida mais tempo de subida. E o tempo de subida vale 0,6. Logo, a gente tem o quê? 10,38 vezes 0,6 mais 0,6, que é a mesma coisa que 0,6 vezes 2, que multiplicando tudo no final vai dar que a nossa distância vale 12,456 metros. Tranquilo, né, galera? A questão pede para multiplicar por 10 e esquecer a parte fracionária. Então, quando a gente multiplica por 10, o nosso valor é igual a 124. Então, 124 é a nossa resposta. Tranquilo, galera? Se gostou, galera, então deixa seu like, comente dúvidas que eu vou estar respondendo com a maior velocidade, com o maior amor. Me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueça do mais importante, se inscrever no canal. Então, é nóis, valeu e falou!